Boa noite, queridas e queridos participantes do nosso estudo do Compêndio de Doutrina Social da Igreja. Primeiramente, eu quero formar a nossa mesa, né, fazer o convite aqui aos agentes, né, que proporcionaram esse curso. Né? Eu sou o professor Luiz Roberto, coordeno o curso de Teologia da Faculdade João Paulo II em Marília. Represento aqui, dou as boas-vindas a todos e todas, né? Representados aqui em todos os estados, né, do nosso querido Brasil e o Distrito Federal. Né? Então, bem-vindo a todos vocês. Né? Somos um grupo de inscritos, mais 660 inscritos, né? E a esses inscritos e aos que estão presentes aqui, as nossas boas-vindas. E chamo também, né, aquele que idealizou, que pensou, que é professor convidado da Faculdade João Paulo II, o nosso querido padre Toninho, o padre, né, doutor Antônio Aparecido Alves. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Luiz Roberto, e um beijão muito carinhoso no coração de todos vocês que estão conectados com a gente nessa noite maravilhosa para começar juntos a nossa jornada. Outro, né, que veio no segundo momento, graças a uma indicação, um contato do padre Toninho, né, o nosso querido padre, né, Paulo Adolfo, né, secretário-geral aí do CF, né, e CNBB, né, e muito bem-vindo aí, nosso parceiro querido aí, que graças a ele também, né, esse curso foi bem divulgado e está com esse número de inscritos. Boa noite, Padre Paulo. Boa noite, Luiz Roberto. Boa noite, Padre Toninho. Boa noite a todas, a todos os inscritos, né? Que o Luiz Roberto já falou, superou nossas expectativas e a gente espera satisfazê-los e continuarmos essa caminhada. E o melhor a gente deixa por último, acho que o Padre Toninho e o Padre Paulo Adolfo vai concordar, a nossa presidenta, né, do Conselho Nacional do Leigo, né, do Brasil, indicação do Padre Paulo Adolfo, que nos colocou aí em contato e, né, acabou superando aí, porque o maior número de participantes, como a gente estava conversando, veio de Minas, né? Depois vem São Paulo e o Paraná, mas o Brasil inteiro está representado aqui nesse curso. Então, boa noite, querida Sônia. Boa noite, professor Luiz, boa noite, Padre Toninho, Padre Paulo, e a todos os companheiros e companheiras que já estão chegando aqui. É uma alegria muito grande poder estar nesta noite, nesta mesa, né, para que a gente possa começar bem esse curso, e acredito que é obra do Espírito Santo mesmo esse curso, Padre Toninho, e o convite que nos foi feito, né, porque é uma alegria e, ao mesmo tempo, é saindo de um casulo onde a gente imaginávamos que nós estávamos, esse anseio pelo curso de doutrina social. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Conforme o andamento, né, da nossa apresentação, das nossas boas-vindas, né, agora eu vou apresentar o nosso professor, palestrante, que vai conduzir essas 7 reuniões, né? Nós estaremos juntos, mas será ele o motor aí do nosso estudo, né? Então, eu vou fazer essa apresentação aqui, quando vocês fizeram a inscrição, já poderão ler lá, mas eu vou, né, relembrar o que está na apresentação do nosso professor, e depois, no segundo minuto, a gente abre o microfone novamente para o Padre Paulo Adolfo, para fazer uma apresentação também dele, do CFP, né, CEF, né, aqui em Gaza, e também para a Sônia, né, acolher os seus convidados e fazer falar um pouquinho dos organismos que eles representam, né, e que eles estão aí na liderança.
Então, do padre, né, Antônio, o que nós temos a dizer? Né? Ele é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com concentração em religião e modernidade. Mestre em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, com especialização em doutrina social da Igreja. Graduado em filosofia e teologia pela Faculdade Deoniana de Taubaté, São Paulo. É coordenador da pós-graduação, né, em doutrina social da Igreja. Não, perdão. É coordenador da pós-graduação da Faculdade Católica de São José dos Campos, onde é docente também. Né? É professor convidado nos cursos de pós-graduação em doutrina social da nossa Faculdade João Paulo II e de gestão eclesial da Faculdade Deoniana de Taubaté. Atua também na Escola de Política e Cidadania da Diocese de São José dos Campos, né? É membro da assessoria do Centro Nacional Fé e Política Dom Helder Câmara, né? CFEP-CNBB. Apresenta o Minuto, né? Sociedade e Vida no JCTV, da Rede Vida, de televisão, onde desenvolve vários temas ligados à doutrina social da Igreja. É pároco da paróquia São Benedito do Alto da Ponte, em São José dos Campos. Então, essa é uma apresentação, breve apresentação, né? Vocês terão a oportunidade de conhecer melhor aqueles que já não conhecem, e os que os conhecem conhecerá melhor, não conhecerão melhor, nessas 7 semanas. Né? E agora, para a gente não estender muito, né, o padre Paulo Adolfo e a Sônia voltará para o microfone, e no final, o Adriano, que a gente está as boas-vindas também, o Adriano sempre está atrás das câmeras ali, né? Não aparece, a gente também, né, o acolhe, né? Vocês não estão vendo, mas o verão, e ele dará algumas informações, né, em relação a esses links que já foi enviado, essa gravação, as perguntas também, que o padre Toninho também orientará sobre isso. Então, para não estender muito, o padre Paulo poderia, na ordem, falar o que ele tem a acrescentar aí, acolher os seus convidados, e a Sônia da mesma forma. Obrigado, Luiz. Então, mais uma vez, boa noite a todas, a todos, aqueles que não pudemos cumprimentar ainda. Como já foi dito, uma parte dos inscritos, né, ficaram sabendo através do Cefep e também fazem parte da comunidade Cefep, que é bastante grande, assim como a Sônia também é do Cefep, né, Sônia? Viu, Luiz? Entre Cefep e CNLB tem uma parceria muito grande e antiga, né, Toninho? Então, caminhamos juntos. Sim. Estamos aí. E o Cefep é o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, é um serviço da CNBB para a formação política dos cristãos leigos e leigas que querem atuar neste campo, né? Já estamos com 15 anos de caminhada, e o Cefep, ele tem 3 eixos. Nós temos um curso nacional de fé e política, que acontece durante 2 anos, com 2 etapas presenciais aqui em Brasília, e depois tem as disciplinas EAD, né? E o padre Toninho é professor, é tutor do curso também, está ali caminhando desde o início, né, Toninho? Na área de governo social da igreja mesmo, né? Nós já estamos caminhando com a 8ª turma, né? Tem também a articulação das escolas de fé e política. Nós temos hoje no Brasil em torno de 90 escolas e grupos que trabalham fé e política, fé e cidadania. Os nomes variam um pouco, a metodologia também atendendo as necessidades e possibilidades de cada região, né? Inclusive, em Montes Claros tem uma escola, né, Sônia? São José dos Campos tem a mais antiga do estado de São Paulo, né, Toninho? Assim como a de Paraná é a mais antiga do Brasil, até que prove o contrário, que teria uma outra em Manaus, né? Então, nós somos muito... Dizem, né? E
cada vez vai aparecendo dioceses, grupos querendo criar escolas e entrando em contato conosco, né? Essas escolas no estado de São Paulo já formam uma rede, né, organizada, orgânica. O Rio Grande do Sul caminha para isso também. O Nordeste 2, né, Pernambuco, alguns estados ali tem uma escola regional e outros regionais também têm, né? Então, a gente está presente também em todos os regionais da CNBB. E a rede de assessores, né, da qual o Padre Toninho faz parte também, e outro grupo de pessoas que ajuda a refletir, a pensar fé e política. E essa rede de assessores tem também já 9 produções, né? As últimas aqui, só para lembrar, Papa Francisco com os movimentos populares, Religião, Política e Transformação Social, Experiências de Fé, e Conselhos de Cidadania, Exercício da Democracia, né? Então, são os últimos, e tem uma última no forno, esperando aí a questão das editoras, que estão com dificuldade também neste tempo de pandemia, que vai tratar da teologia do reino, a teologia da história. Além disso, no momento, em parceria também com o CNLB, com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, com a Comissão Sócio-Transformadora da CNBB, nós estamos realizando uma capacitação para lideranças em políticas públicas, né, para conselheiros de políticas públicas. O Padre Toninho já contribuiu nessa formação também. E estamos numa outra parceria, né, que o CFE participa da chamada campanha A Vida por um Fio, né, que visa a proteção dos defensores dos direitos humanos, numa primeira etapa mais direcionada para a região amazônica, mas depois a gente pretende estender ao Brasil todo. É uma parceria grande com diversos atores, inclusive de fora da igreja também. E depois, certamente, a Sônia fala do nosso material de conscientização sobre as eleições, o hot site, que vai estar hospedado no site do CNLB. Senão eu falo tudo e a Sônia tem muito mais coisa para falar, né, Sônia? Então, nosso muito obrigado aí a todos, né, a parceria, a todos os inscritos, e a Sônia fica com a palavra. Então, mais uma vez, eu gostaria de saudar o professor Luiz, né, por nos chamar a essa parceria. Queria saudar o Padre Toninho, novamente, por ser esse facilitador, que será esse facilitador, e que essa parceria, através do Senhor, vai poder estar concretizando, Padre Toninho, esse anseio que nós temos e já estamos com ela há muito tempo, né? E está muito dentro do objetivo do CNLB. Que um dos objetivos do CNLB é criar e apoiar mecanismos de formação e capacitação que ajudam o laicato a descobrir sua identidade, vocação, espiritualidade e missão, em vista da construção de uma sociedade justa, fraterna, sinal do reino de Deus. Eu queria pegar só esse objetivo do CNLB para poder dizer que esse curso, então, vem de encontro a esse objetivo nosso do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Nós temos outros, né? Quem não conhece o CNLB, ele é um organismo da CNBB, né? E eu vou falar sobre ele, mas eu gostaria, além de saudar o Padre Toninho, saudar também o Padre Paulo Adolfo, que para mim tem sido uma experiência gratificante demais da conta, essa parceria, esse tempo que eu estou vivendo enquanto presidenta do Conselho Nacional do Laicato. Essa convivência com o Padre Paulo tem sido uma coisa bonita, gostosa de vivenciar, Padre Paulo. E queria saudar, através do Padre Paulo, os companheiros, os alunos do Cefep, porque eu também sou cefepiana, venho da 4ª turma do Cefep, né? E esse diálogo com o Cefep tem feito muito, tem sido agradável demais. Mas ao saudar o Padre Paulo, o professor Luiz, o Padre Toninho, eu queria fazer uma saudação especial aos cristãos leigos e leigas que estão presentes nesse curso, que se inscreveram, e que o propósito maior nosso de estarmos aqui nesta noite, né? E eu queria dar uma palavrinha nesse sentido, dessa importância de vocês, enquanto cristãos leigos e leigas, que estão nos diversos conselhos de leigos do nosso Brasil, nos diversos regionais, nos diocesanos, e que prontamente responderam a esse convite para esse curso.
muito me alegra ver essa resposta, né? Quando o Luiz fala assim, olha, tem tantos números de cristãos leigos que vêm do CNLB, prontamente isso fala assim, nossa, que alegria, o organismo está conseguindo chegar, está conseguindo dar uma resposta. Então, eu queria dizer para vocês, principalmente vocês do Conselho Nacional do Laicato, para vocês que são do Cefep também, aproveitem bem essa formação, aproveitem bem esse curso que está sendo oportunizado gratuitamente para todos nós. Eu também vou fazer o curso e acho que isso, para mim, também tem sido uma experiência muito boa. O tempo de hoje nos desafia muito, Padre Toninho, enquanto cristãos leigos e leigas, Luiz, especialmente porque nós precisamos chegar aos corações das pessoas e convocar o laicato para ser diferente, para fazer de forma diferenciada. E aí, trazendo essa perspectiva de um laicato que precisa chegar aos corações das pessoas e de uma forma diferenciada, eu me recordava hoje do Papa Pio XI, quando ele aproveitou a oportunidade do aniversário, do 40º aniversário da Rerum Novarum, você deve, não sei se eu vou estar errada, né? E ao manifestar sobre o problema da sociedade, reafirmar a visão do laicato daquela época. Então, ele dizia assim, para trazer de volta Cristo às diversas classes dos homens que dele se desgarraram, é preciso recrutar e formar auxiliares na igreja. Talvez nós não gostamos muito dessa palavra auxiliares, que nós não somos auxiliares, né? Mas o texto traz isso. Dentro do seu próprio seio, que compreendam a mentalidade e as aspirações dos desgarrados e que saibam falar aos seus corações dentro do espírito de uma caridade fraterna. Os primeiros apóstolos, os apóstolos próximos do mundo, do industrial, do comércio. Então, sendo apóstolos, sendo esses, vocês serão industriais e serão comerciantes. Isso está na 40º ano 152. Por que eu peguei isso? Porque o tempo nosso hoje nos desafia, enquanto cristãos leigos, a assumir esse espaço na sociedade. Assumir o espaço de estar nos vários areópagos que nós somos chamados, ou nos vários ambientes da sociedade que nós somos chamados a fazer a missão. E assumir isso como um discipulado, como um apostolado. E aí, trazendo isso, não como um processo de que somos melhores do que os outros, pelo contrário, nós somos desafiados porque nós somos conhecedores da palavra. E conhecedores da palavra, nós somos chamados a mudar esse tempo nosso. Tempo do ódio, chegar nos ambientes, no coração das pessoas, falar não somente o que estão desgarrados, mas aqueles que estão vitimados, aqueles que precisam conhecer tantas coisas. E é por isso que o nosso compromisso, enquanto cristãos leigos e leigas, é chegar até as pessoas mais fragilizadas, e eu penso que o curso vai poder nos favorecer dessa forma. Dando uma valorização à vida, ético e à beleza que a Igreja do Brasil apresenta através da doutrina social da Igreja. Nós precisamos conhecer a doutrina social da Igreja. Então, nesse sentido, eu penso que nós temos que aproveitar bem, fazer uma formação bem feita, tirar todas as dúvidas necessárias e aproveitar esses 7 módulos que nós temos. Quem sabe consigamos encantar e reencantar para novas formações, que esse curso possa, então, chegar e fazer desse nosso laicato no Brasil, esses homens e mulheres, mulheres e homens, chegando ao coração de muitas pessoas e levando esse testemunho de Jesus Cristo. Então, é isso que eu gostaria de trazer para esta noite. Obrigado, Sônia, Padre Paulo, né? E antes de passar a palavra para o Adriano para uns breves avisos, né, eu iniciei dando as boas-vindas em nome do nosso diretor, né, Padre Orion Ferreira Lima, né, da Faculdade João Paulo II. E eu vou encerrar um pouquinho, né, falando um pouco dessa instituição, né, que acolheu, né, a parceria desses 3 caros, né, queridos, né, parceiros e amigos que nos tornamos, né, e que
beneficiou muito, né? Porque, se eu falei, a maioria, a gente fez uma pesquisa, a hora que vocês se inscreveram, vieram muitos, com a Sônia, com o Padre Paulo, com o Padre Toninho, inclusive, lá, o pessoal colocava convidado, né? E de outros setores, WhatsApp, tem uma infinidade. Mas também tem um bom número, né, do pessoal que veio através da FAJOP. Então, nós, também da FAJOP, estamos muito felizes, porque nossos estudantes, os nossos paroquianos, nossos aqui desse oeste do estado de São Paulo, né, esses leigos que atuam na Igreja Viva aqui no oeste do estado, também estão se beneficiando, né, desse curso que vocês nos proporcionaram, né? A Faculdade João Paulo II é uma instituição clerical do final do século XX, né, da década de 80, os bispos desse oeste do estado de São Paulo se reuniram, né, da província eclesiástica de Botucatu, né, para criar esse Instituto Teológico Filosófico, né? No início do século XXI, né, aí partimos para um outro momento, o credenciamento junto ao Ministério da Educação, né? Então, hoje nós somos um instituto reconhecido pelo governo brasileiro. Então, a gente emite os certificados reconhecidos pelo MEC, né? E estamos cada vez mais, né? Nascemos para atender esse oeste, né? E graças a Deus, né, nós estamos, e a serviço da igreja, essa é a nossa missão também, né, estamos atingindo, né, hoje, o máximo de ter, nunca tivemos um curso, né, com representantes, com participantes do Brasil inteiro. Então, o nosso muito obrigado em nome do nosso diretor, né, a FAJOP, a Faculdade João Paulo II, está muito feliz, né, com essa parceria, transmito a vocês essa alegria, da direção da faculdade, e ter nos proporcionado reunir com esse laicado, né? E a Sônia aí, né, eu chamo a atenção uma coisa, né? Vamos falar da teologia, agora eu vou estender mais um pouquinho a teologia do Gênesis, né, da criação, né? Criado o homem, o Adão, Deus fala, vamos dar um auxiliar, né? Vamos dar um auxiliar. E sem essa auxiliar, né, o homem não seria nada, né? Então, dentro dessa teologia da criação, a teologia do Gênesis, né? E esse auxiliar, a gente vai entender também, esse auxiliar, sem esse auxiliar na igreja, a igreja não seria nada também, né? Então, vamos com essa alegria. Passo rapidinho aí a palavra para o Adriano, dar esses avisos aí sobre a gravação, sobre o certificado, sobre a lista de presença, que vai ser bem ampla, para vocês conhecerem o Adriano aí que estará atrás, e depois nós três nos retiramos para deixar aí vocês com o Padre Toninho, tá bom? Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu só queria dar alguns recados, né, sobre as pessoas que fizeram opção pelo certificado. Ao final da palestra, a gente vai estar recolhendo a presença, que é um registro, né, vai ser um formulário digital que eu vou colocar aí nos comentários, tá? E aí vocês vão colocar o nome de vocês, o celular, o CPF, que é importante, e a gente vai estar contando a presença daquelas pessoas que querem certificado. Ao final do curso, a gente vai enviar o certificado para quem participou, tá certo? E a gente também envia na semana que vem o link do pagamento, que é um pagamento do tipo PagSeguro, vai para o seu e-mail, você faz lá o pagamento, aí no fim do curso, as pessoas que tiverem interesse, tá? O curso é aberto, você pode divulgar à vontade os links, mas aí quem tiver interesse do certificado, a gente vai faça a inscrição lá, a gente vai estar enviando depois para os e-mails de vocês, e vocês precisam registrar sempre a presença aqui. Então, próximo do fim da palestra, faltando 10 minutinhos, eu coloco o link aqui nos comentários, basta vocês clicarem no link e colocar os dados que vão estar sendo pedidos lá, tá bom? O Padre Toninho deve explicar isso também, mas
Os comentários que vocês fizerem, eu peço, como eu vou fazer uma moderação aqui, ao fim da palestra, só vocês colocarem os comentários, as perguntas, tá? Porque o Padre Toninho vai fazer o quê? Ele vai terminando a palestra hoje, ele vai ter daqui até a próxima palestra, para ele ler as perguntas que ficaram em dúvida, ele prepara algumas respostas, né? Condensa aí que existem muitas perguntas iguais, e ele pega 10 minutinhos, 15 minutinhos da próxima aula, na próxima terça-feira, para responder as perguntas que vocês colocaram no comentário aí, tá? Então, faça favor, no fim do curso, né? Quem tiver alguma dúvida, que ficou com alguma dúvida, coloca a dúvida nos comentários, o padre vai depois dar uma olhadinha nos comentários, vai registrar essas perguntas, vai preparar a resposta e a gente pega 10, 15 minutos da próxima aula para ele responder essas perguntas, assim vocês não ficam sem resposta, tá bom? E a gente vai fazer sempre esse processo, então, tá? Quem tiver interesse, os links do curso, os 7 links dos 7 encontros, estão na página fajopa.com/DSI, tá? Sim, então eu vou digitar aqui nos comentários agora, tá? Ó, fajopa.com/DSI. Você encontra, para quem já fez inscrição, vai ver lá que é a mesma página, tá bom? E quem quiser ter o acesso, às vezes não recebeu o e-mail, todos os links de acesso estão nessa página, tá certo? E sim, após terminada esse curso de hoje, todos os outros, nesse mesmo endereço ficará a aula gravada, tá? Aqui na transmissão ao vivo também é o endereço da gravação da aula. Quem não puder participar de todas as unidades, tem perguntas aqui, né? A gente nunca não precisa ter 100% de participação para o certificado, tá? A gente pode ter um percentual, 70%, 65%, aí não tem problema se não conseguir participar de 1 ou 2 encontros, tá bom? O certificado pode ser emitido, mas a gente pede que quem tiver interesse no certificado vai se registrando. Se você não fez inscrição para o certificado, mas tem interesse agora, aproveita e registre seu nome já, a hora que, próximo do fim da palestra, que eu colocar. Desculpa ter me estendido aí, obrigado, viu, professor? Então, Padre Toninho, a câmera e o microfone é seu. Muito obrigado, e como a gente vê falar de vez em quando, enfim, sós. Enfim, estamos juntos. Como eu disse no início, já quero logo deixar um beijão no coração aí de cada um de vocês, presentes neste curso. Eu dizia em uma reunião que tivemos hoje à tarde, online, com o pessoal da faculdade, com o pessoal do Cefep e do CNLB, que sempre foi um sonho fazer algo assim semelhante. Isto é, apresentar o compêndio da doutrina social da Igreja. Claro que um estudo, né, desse documento tão denso implicaria muito tempo. Por isso que, modestamente, a gente chama comentários ao compêndio da doutrina social da Igreja, que vai até extrapolar o próprio compêndio da doutrina social. Vamos também nos servir de outras fontes, outras indicações. E eu tive uma experiência de trabalhar com o compêndio da doutrina social da Igreja na Arquidiocese de Ribeirão Preto, a convite do padre Chicão, que é o cura da Catedral, em Ribeirão, no centenário da Catedral, em 2016. E eles se propuseram a estudar o compêndio da doutrina social da Igreja. O compêndio tem 11 capítulos, então foram 11 meses, toda primeira segunda-feira do mês. E, para mim, claro, foi bastante proveitoso, e tivemos lá, iniciamos com 120 e poucos estudantes, depois terminamos com 90 e poucos, mas foi uma experiência, porque eu sempre quis fazer isso, né? Pegar o compêndio e ir seguindo, e tinha o sonho de fazer algo que atingisse mais pessoas. Às vezes eu via na Canção Nova, não sei se tem ainda aquela escola do Felipe Aquino, que estuda o catecismo da Igreja Católica, eu imaginava, puxa vida, como que seria bom a gente estudar o compêndio da doutrina social da Igreja, né? Como que seria bom, e essa oportunidade
com a graça de Deus, aconteceu por essa abertura da Faculdade João Paulo II, lá em Marília, como o Luiz Roberto falou. Eles têm um curso de pós-graduação em doutrina social da igreja, pós-graduação lato sensu, uma especialização, e eu sou professor convidado, e fiz essa proposta, a faculdade aceitou, depois fiz a proposta ao Padre Paulo, para o Cefep participar, depois também a Sônia, junto com o CNLB, também participar, fazemos uma parceria e oferecemos essa formação. Então eu digo para vocês que eu estou muito satisfeito de fazermos esse caminho juntos. Como disse a Sônia, de ser um facilitador para a compreensão de muitos assuntos, muitas temáticas que iremos abordar no compenso da doutrina social da igreja. Então, é com muita satisfação que eu começo esta caminhada aí com vocês. Bom, nós vamos começar aí a nossa apresentação. Eu tenho alguns slides que o Adriano, né, ele irá colocando para vocês os slides, e esses slides, eu vou depois deixá-los disponíveis para aqueles que desejarem, né, baixar esses slides e utilizá-los, né, em outras ocasiões. Antes eu queria que a gente fizesse esta oração, a oração do nosso bispo passou pela nossa diocese, Dom Nelson Westrup, hoje ele é bispo emérito aqui do estado de São Paulo, e nós vamos rezar essa oração, queria que vocês aí me acompanhassem. Pai de infinita bondade, que governais o mundo com sabedoria e cuidais de todos como filhos e filhas, enviai vosso Espírito que dá vida e vossa palavra que liberta. Dai-nos olhos para ver as necessidades de nossos irmãos e irmãs, ouvidos para escutar o clamor dos oprimidos e voz para denunciar a injustiça e todos os sinais de morte. Dai-nos corações sensíveis para descobrir nos rostos sofredores dos pobres o rosto do Senhor. Inspirai-nos palavras de misericórdia e gestos de solidariedade para com os mais abandonados e excluídos. Ajudai-nos a fazer da pastoral social de nossas dioceses um verdadeiro serviço de promoção e libertação total da pessoa humana. Iluminados pela fé e pela doutrina social da Igreja, queremos colaborar na instauração da justiça social e da caridade cristã na sociedade. Amparados pela vossa graça, queremos nos empenhar lealmente na construção de um mundo novo e andar juntos no caminho do vosso reino. Virgem de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa, ensinai-nos a fazer tudo o que ele disser. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Esta oração Dom Nelson fez para a nossa diocese, para pastorais sociais da nossa diocese, e podem, claro, a gente rezar sempre aí pelas pastorais sociais das nossas dioceses. Eu quero apresentar para vocês esse blog, alguns até que já foram meus alunos, encontraram comigo em outras ocasiões, já conhecem, esse blog www.caminhosevidas.com.br. Aqui eu coloco tudo aquilo que eu produzo, seja de assessoria, seja de aulas, os trabalhos que eu fiz, quando eu fiz o mestrado em Roma, com especialização em doutrina social, depois o doutorado na PUC, todos os trabalhos, enfim, daquele período da PUC, estão todos aqui concentrados e disponíveis para vocês, em PDF, em Word, em PowerPoint. Vocês podem visitar são mais de 1.500 arquivos sobre doutrina social. Eu vou apresentar brevemente e vocês depois podem visitar. Aqui nessa aba, vocês têm essa parte aqui dos comentários. Aqui dos comentários, eu coloco aqueles comentários que eu faço na Rede Vida, aquele minuto da Rede Vida. Então, aqui vocês vão encontrar aquele minuto, além de também alguns artigos que saíram em revistas especializadas de teologia, também artigos em sites. Então, vocês vão encontrar aqueles comentários. Aqui também vocês têm aqui uma parte escrito Quem Eu Sou, onde vocês encontram aí os meus contatos, telefone, e-mail, Twitter,
para que assim a gente possa sempre estar acessível a vocês. Aqui nós temos essa outra aba, documentos sociais. Nessa aba documentos sociais, vocês vão encontrar, obviamente, as encíclicas sociais, mas vão também encontrar o compêndio da doutrina social da igreja. Não sei se todos têm o compêndio, se vocês estão acompanhando ou irão acompanhar com o compêndio em mãos, mas aqui vocês têm o compêndio que vocês podem baixar no computador de vocês, ou se preferirem, podem ir também lá no site do Vaticano. No site do Vaticano vocês têm também, está lá disponível o compêndio. Aqui está em Word, nesse arquivo aqui. Aqui nessas partes de publicações, vocês vão encontrar artigos em revistas especializadas de teologia, especialmente a REB, que é a Revista Eclesiástica Brasileira. Vão encontrar publicações em jornais, em revistas, artigos, publicações que eu fiz a pedido, enfim, de todas essas editoras. Nessa parte de fé e política, vocês vão encontrar material produzido no tempo de estudante em Roma, depois no tempo de estudante em Rio de Janeiro, e vão encontrar também reflexões, artigos, estudos. Inclusive, a minha tese doutoral, ela está aqui, nessa parte de fé e política, está fatiada em 5 partes, né, que ela fica em um arquivo muito grande, então vocês vão encontrar aqui nessa parte de fé e política. Nessa outra aba aqui, abrindo aqui, ética e economia, a mesma coisa, vocês vão encontrar diversos artigos sobre as relações entre ética e economia, trabalhos produzidos, né, por mim, seja em Roma, seja no Rio de Janeiro. Nessa parte de espiritualidade, artigos também produzidos nessa área de mística, de espiritualidade. E, finalmente, aqui nessa parte, vídeos, participações em entrevistas, na Canção Nova, na TV Aparecida, Rede Vida, participações em debates, vocês vão encontrar aqui nessa parte de vídeos, está aqui disponível. Aqui vocês têm aqui, ó, link para acessar material de doutrina social da igreja. Aqui no Leia Mais, vocês vão abrir esse link. Aqui vocês vão encontrar um link, vocês vão copiar esse link, vão colar no seu navegador. Não adianta querer bater com o dedo que não vai abrir. Você tem que copiar o link, cola do seu navegador, no navegador do seu computador, e aí você vai então encontrar, ou do seu celular, e aí você vai encontrar, como eu dizia, mais de 1.500 arquivos. Inclusive esses slides que vocês estão vendo aqui, eu vou depois subir para deixar lá nesse drive. Então aí vocês podem utilizar, tem muita coisa em Word, tem em PDF, tem em PowerPoint, podem utilizar, podem passar para frente, podem, enfim, isso dali, quanto mais a gente socializar tudo isso, melhor. Tudo que eu faço de assessorias, de aulas, de encontros, de cursos, eu coloco aqui nesse drive, para que fique disponível para ser usado e utilizado e divulgado, esparramado o máximo que for possível. Então, vocês depois visitem aí, se deem ao tempo, ao trabalho de visitar esse blog, vocês vão encontrar aí, com certeza, muitas coisas. Bom, mas vamos lá, vamos trabalhar, porque, né, a hora vai passando. Bem, nós vamos, então, abordar o compêndio da doutrina social da igreja. O Sínodo da América, que aconteceu em 1997, cujo documento depois foi publicado em 1999, em janeiro de 99, o Sínodo da América, no seu número 54, nós temos aí citado, o Sínodo da América pediu, diante dos graves problemas de ordem social, que com características distintas encontram-se em toda a América, o católico sabe que pode encontrar na doutrina social da igreja a resposta, por onde iniciar a identificar as soluções concretas. Vejam bem, ele não vai encontrar soluções completas. Isso aqui, compêndio, não é um livro de receita. Vai ser uma luz para ajudar, como diz ali, a identificar as soluções. Isso compete à comunidade cristã, em diálogo entre si, em comunhão com seus pastores e pessoas também, de outras pessoas de boa vontade, às vezes pessoas até mesmo fora dos círculos religiosos. Vamos, à luz de tudo isso daqui, identificar as soluções, como diz ali. Difundir, portanto, tal doutrina constitui uma autêntica prioridade pastoral. O grifo aí não é do documento, é meu.
que eu queria destacar exatamente isso. Uma prioridade pastoral. Então, nós estamos aqui, de certa maneira, realizando aquilo que os padres sinodais pediram nesse sínodo. Você deve se recordar, foram diversos sínodos de todos os continentes preparatórios para o grande jubileu do ano 2000. E o sínodo da América, no seu número 54, esta exortação apostólica pós-sinodal, Ecclesia in América, exatamente pedir isso dali. Isso aqui está em linha com aquilo que João 23, aliás, São João 23, em 1961, falou na Mater et Magistra. Lá nos números 217 a 239, essa Mater et Magistra é uma encíclica de João 23, ele dedica ali cerca de 20 e poucos parágrafos à doutrina social da igreja, que ele queria que fosse ensinada, fosse divulgada, fosse esparramada o máximo possível, a doutrina social. Fosse ensinada nas escolas, nas universidades católicas, nos movimentos laicais, de todos os meios e formas possíveis. Por isso que é sempre bom quando a gente tem a oportunidade de ensinar, divulgar, passar para frente, dizer para as pessoas que existe uma doutrina social. Muitos não sabem que existe. Conhecem o catecismo, talvez o catecismo da Igreja Católica, mas nem imaginam que nós temos também este rico ensinamento, este rico patrimônio. Portanto, estamos aí realizando isso que pedia São João 23. E lá no número 220 da Mater et Magistra, a abreviatura é MM, Mater et Magistra, ele dizia lá uma frase: mas hoje é mais do que nunca indispensável. Gente, hoje que ele se refere é 1961, o ano que eu nasci. 1961. É mais do que nunca indispensável que esta doutrina seja, e ali eu coloquei em vermelho, conhecida, assimilada e aplicada à realidade. E quando eu comecei aquele meu minuto lá no JC TV, da Rede Vida, talvez alguns até já tenham visto, hoje, inclusive, teve esse minuto na Rede Vida, e lá nos comentários, naquele blog, vocês encontram lá postado os vídeos que saem na Rede Vida. Quando foi para eu começar, o Luiz Antônio me disse: padre, o senhor tem que criar um bordão para que a gente saiba que o senhor terminou o seu assunto. Tem que ter um bordão. O senhor vai ter que bolar um bordão. E o Luiz Antônio disse: o meu bordão é paz e bem. O senhor tem que criar um para o senhor. Aí eu falei: puxa, mas caramba, que agora... O que eu vou dizer, né? E aí eu lembrei dessa frase de São João 23. E aí, então, o bordão que eu utilizo lá na Rede Vida: conheça e pratique a doutrina social da igreja. Então, se você assistiu, ou se você vê os vídeos que estão postados lá no blog, na parte dos comentários, você vai ver que eu sempre concluo com essa frase que reporta a São João 23. E eu continuo aí com o número 54 da Ecclesia na América, desse documento, né, do Sínodo da América, que pediu um compêndio de doutrina social. Então dizia lá o Sínodo: é, pois, importante que na América os agentes de evangelização, bispos, sacerdotes, professores, animadores pastorais, etc., assimilem esse tesouro que é a doutrina social da igreja. E, iluminados por ela, se tornem capazes de ler a realidade atual e de procurar os caminhos para agir. A esse respeito, deve-se privilegiar a formação dos leigos, a Sônia dizia agora há pouco, capaz de trabalhar em nome da fé em Cristo para a transformação das realidades temporais. Gente, por causa do desconhecimento de muitos princípios da doutrina social, me perdoe a sinceridade, mas fala-se muita bobagem. Fala muita bobagem. Especialmente nos nossos dias, estamos numa polarização muito grande. Nós tivemos aí um crescimento exponencial da direita, não só no Brasil, mas no mundo. E os discursos que muitas vezes nós vemos nesse pessoal de direita, qualquer um que fala sobre pobre, sobre pobreza, sobre transformar a sociedade, logo já é taxado, carimbado de comunista.
petralha, vermelho, fascista, e assim por diante. Fascista não, antifascista. Olha só o cúmulo da coisa. A pessoa é perseguida por ser antifascista. Dá para entender uma coisa dessa? Faz um dossiê com algumas pessoas antifascistas. E essas pessoas são perseguidas. Ser antifascista? Bem, precisamos de fato, né? Conhecer a doutrina social da igreja, especialmente, diz ali, os cristãos leigos e leigas, vocês que estão no meio do mundo, no meio da sociedade, no meio das praças, estão nos salões de cabeleireiro, estão nas salas de ginástica, estão nas piscinas, estão, enfim, vocês estão muito mais no meio do mundo do que nós, igreja institucional, e especialmente a vocês, né, serem fermento e sal. Continuamos aqui a leitura, mas, diz mais ainda, será oportuno promover e apoiar o estudo dessa doutrina em todos os âmbitos das igrejas particulares na América, sobretudo no universitário, para que ela seja conhecida com maior profundidade e aplicada na sociedade americana. A complexa realidade social desse continente é um campo fecundo para a análise e aplicação dos princípios universais dessa doutrina. Para conseguir esse objetivo, seria muito útil um compêndio ou uma síntese autorizada da doutrina social católica. E aqui, né, nós temos, esse que foi o pedido do sínodo. Inclusive um catecismo, entre aspas, que mostre a relação que existe entre doutrina social e nova evangelização. Nós vamos ver que é exatamente um dos números aqui, respondeu a esse pedido aí do sínodo. A parte que o Catecismo da Igreja Católica dedica a esta matéria, isso é a matéria social, a propósito do 7º mandamento do Decálogo, poderia constituir o ponto de partida desse Catecismo de Doutrina Social Católica, mas preferiu se chamar Compêndio de Doutrina Social da Igreja, ao invés de Catecismo de Doutrina Social Católica. Naturalmente, como aconteceu para o Catecismo da Igreja Católica, aqui ele também limitar-se-ia a formular os princípios gerais, deixando para posteriores fases de aplicação o estudo dos problemas conexos com as diversas situações locais. Claro, não dá para você colocar tudo num compêndio, até porque a realidade ela é muito dinâmica. Então aqui nós temos os grandes princípios, grandes indicações, e à luz disso, vamos para o discernimento. E eu coloco ali, nesse box, depois de 5 anos de estudos e reflexões, a obra foi publicada em 2 de abril de 2004, elaborada pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz, sob a presidência do cardeal François Xavier Nguyen Van Thuan, de feliz memória. Esse cardeal vietnamita, conhecemos todos certamente a história, o testemunho desse homem de Deus. Vamos aqui olhar agora, assim, fazer uma panorâmica sobre o compêndio. Nós ainda não vamos entrar diretamente, vamos fazer uma panorâmica, como se nós estivéssemos no alto de uma colina e estamos olhando a floresta. Vamos ter uma visão panorâmica. Depois a gente vai descer e vai abraçar cada árvore. Por enquanto, uma visão panorâmica. O compêndio começa com uma introdução, onde apresenta a perspectiva e os destinatários deste documento. Não é propriamente um documento, mas desses ensinamentos. Quem são os destinatários? Qual é a perspectiva? E o título dessa introdução, um humanismo integral e solidário. Diz lá que esse compêndio ele quer sensibilizar e mobilizar. Não basta só sensibilizar. Não basta só. Nossa, gostei muito, eu achei super interessante, nossa, é muito bom. Não basta só sensibilizar, é preciso o quê? Mobilizar, diz aqui, os cristãos e todas as pessoas de boa vontade. Não só nós cristãos, porque nós não somos os salvadores do mundo, ou salvadores da pátria. Às vezes a gente acha que só nós cristãos, só quem é terrivelmente cristão, vai mudar o Brasil. Tem muita pessoa boa fora dos âmbitos religiosos.
talvez pessoas que não partilhem de nenhuma crença religiosa, mas querem um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, lutam em defesa do meio ambiente. Nós temos muitas pessoas, a gente chama de boa vontade, fora dos círculos religiosos. Assim como temos muita gente de má vontade no nosso meio. Você sabe disso, né? Muitas pessoas, infelizmente. Mas então veja, diz ali a introdução, não basta só se sensibilizar. É preciso que se mobilizar, se movimentar, se fazer alguma coisa. O cristão, nós, cristãos católicos, encontramos, claro, na doutrina social da igreja, princípios de reflexão, critérios de julgamento, diretrizes de ação, para partir para esse humanismo integral. Quer dizer, o homem todo e todos os homens. Ou vamos usar uma linguagem mais inclusiva. Essa expressão é de Paulo VI, da Populorum Progresso. Uma linguagem mais inclusiva, nós diríamos, da pessoa toda e de todas as pessoas. Ninguém pode ficar de fora. Então, a pessoa toda, em todas as suas dimensões, espiritual, material, cultural, lazer, enfim, a pessoa toda e todas as pessoas, sem excluir ninguém. A difusão da doutrina social, né, faz parte da missão evangelizadora da igreja. Isso nós vamos ter oportunidade de esmiuçar um pouco mais. Os destinatários, bispos, porque os bispos têm o chamado munus docendi, quer dizer, o munus de ensinar. Os sacerdotes, os religiosos e religiosas, os fiéis, leigos, as comunidades cristãs, os irmãos de outras denominações cristãs e outras confissões religiosas que não são cristãs, bem como as pessoas de boa vontade, quer dizer, aquelas pessoas que não partilham de nenhuma experiência religiosa, porque o compêndio aqui nós temos, claro, baseado na Bíblia, baseado nos ensinamentos dos pontifícios, mas nós temos aqui preciosos ensinamentos éticos, que é uma linguagem com a qual a gente pode dialogar, não só entre nós cristãos, em que podemos fazer um ecumenismo, mas também com pessoas de outras matrizes religiosas, com as quais podemos fazer um diálogo interreligioso no que se refere às questões sociais e políticas, bem como também com aqueles que não partilham de nenhuma crença. Então essa é a parte da introdução do compêndio, aqui são 3 ou 4 páginas. Aí vem a primeira parte do compêndio. Nessa primeira parte nós temos os pressupostos fundamentais da doutrina social da igreja. Claro, não poderia faltar esse capítulo primeiro, que é o desígnio de amor de Deus a toda a humanidade, que é toda uma parte bíblica, uma fundamentação bíblica. Depois o capítulo 2, a missão da igreja e a doutrina social, é aquilo que o catecismo, esse é o catecismo que pediu o Sínodo da América, para falar das relações entre doutrina social e evangelização. Nós temos nesse capítulo 2. Eu espero que dê tempo da gente ver ainda hoje essa parte. Aí o capítulo 3, a pessoa e os seus direitos, porque dentro desse humanismo integral é bastante importante a centralidade do ser humano e por isso essa dimensão personalista que nós encontramos na doutrina social, e dentro dessa dimensão personalista, todo o capítulo 3 é um dos princípios da doutrina social, a dignidade da pessoa humana. Só que esse princípio, por ser tão fundamental, ele ocupa todo um capítulo 3, que nós vamos ver na semana que vem. E o capítulo 4, os outros princípios da doutrina social da igreja, os demais princípios da doutrina social. Então, isso constitui a primeira parte. A segunda parte do compêndio é o conteúdo, os temas clássicos da doutrina social. E ali nós temos o capítulo 5, a família, célula vital da sociedade. Capítulo 6, o trabalho humano. Capítulo 7, a vida econômica. Capítulo 8, a comunidade política. Capítulo 10, a comunidade internacional. Capítulo 10, salvaguardar o ambiente. Capítulo 11, a promoção da paz. Nós vamos passar todos esses capítulos aí
ao longo dessas terças-feiras. E, finalmente, a terceira e última parte do compêndio são indicações para o uso da doutrina social na prática pastoral e na vida dos cristãos. E aí nós temos o capítulo 12º, que seria um tipo de um agir, digamos. Então, seria a doutrina social e a ação eclesial, isso é a ação da igreja. Aí vem toda a ação pastoral no âmbito social, as pastorais sociais, e a vinculação da doutrina social em vocês, a maioria de vocês, a esmagadora maioria de vocês que estão seguindo esse curso, dos cristãos leigos e leigas. E para encerrar o compêndio, uma conclusão que manifesta o pano de fundo, digamos, de todo esse documento, que é uma civilização do amor. E ali nesse fechamento do compêndio fala-se, o título é Por uma Civilização do Amor, fala-se da esperança cristã que não decepciona, e a finalidade da doutrina social, que é exatamente isso, né? Construir uma civilização nova, com o primado da caridade. E o Papa Francisco prefere utilizar a palavra misericórdia. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso também. Então, isso é uma panorâmica da introdução, do compêndio, as 3 partes e a sua conclusão. Vamos para a primeira parte. Agora vamos começar a abraçar cada árvore que nós vimos agora de cima. De cima da colina nós vimos a copa de todas as árvores. Agora vamos descer, vamos abraçando cada uma delas, olhando as suas folhas, né, sentindo o seu frescor. Vamos abraçar cada uma delas. Então, a primeira parte, o capítulo 1, o desígnio de amor de Deus para toda a humanidade. E ali nós já começamos, se alguém tem o texto aí, está seguindo pelo texto, ou está seguindo pelo computador ou celular, podemos começar aí pelo número 20. Essa abreviatura que vai aparecer muitas vezes, CDSI, é Compêndio da Doutrina Social da Igreja, CDSI, número 20, 21. Documentos de igreja, a gente sempre cita os números dos parágrafos. Nós não citamos páginas, citamos o número dos parágrafos. Então, todos os números que aparecerem aí são número dos parágrafos. Então, os números 20 e 21 fala da revelação. Todas as religiões, todas as manifestações religiosas da sua origem tiveram uma experiência religiosa. Mas a experiência do povo de Israel foi uma experiência ímpar. Foi uma experiência diferente. Exatamente porque muito diversa dos povos vizinhos, que experimentavam os seus deuses, faziam os seus sacrifícios propiciatórios para angariar aí as benesses dos deuses, para aplacar a ira, afastar as tempestades, favorecer as sementeiras, etc, etc. Então, o povo de Israel fez uma experiência diferente, porque eles experimentavam um Deus escondido, né? um Deus que eles não viam. E aqui, esse era o grande drama do povo de Israel. Porque muitas vezes eles acabaram descambando para a idolatria, porque queriam ver Deus, queriam fazer imagens, bezerros de ouro e outras imagens para representar a divindade. Mas a experiência do povo de Israel, portanto, foi desse Deus que caminhava com eles, um Deus escondido, eles não viam, mas ao mesmo tempo sentiam a presença desse Deus, ao seu lado, desse Deus junto deles. A Constituição Dogmática Dei Verbum é uma Constituição Dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II. Eu já aproveito para explicar. Quando a gente fala Concílio Ecumênico Vaticano II, não vamos imaginar o ecumênico como sendo a compreensão que nós temos hoje dessa palavra. Ai, que bacana, né? Quer dizer que no Concílio Vaticano II participaram também pastores de outras igrejas evangélicas, além junto com os católicos. A palavra ecumênico ali no concílio não é nesse sentido. Ecumênico quer dizer que desse concílio participaram todos os bispos da casa. A palavra ecumênico, que vem de oikos, em grego, oikos, casa,
concílio ecumênico, quer dizer que deles participaram todos os bispos da casa. De um sínodo, não participam todos os bispos, são eleitos, conforme o número de bispos do episcopado, é eleito um determinado número. De um concílio ecumênico, participam todos. Por isso a gente usa essa palavra, concílio ecumênico. Todos os que eram bispos titulares ou auxiliares naqueles anos, de 62 a 65, participaram do concílio. Bem, fecha o parênteses. Então, essa Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Ecumênico Vaticano II, no seu número 2, tem uma afirmação bonita que diz que Deus, ele quis se revelar através de acontecimentos e palavras. Acontecimentos e palavras. Os acontecimentos confirmam as palavras, e as palavras iluminam os acontecimentos. Olha que beleza, né? Deus, quando quis se revelar para o seu povo, Deus interviu na vida do seu povo. E a mesma Dei Verbum vai dizer que nós temos uma única palavra de Deus. Palavra de Deus. Essa palavra de Deus é viva, que é a fé viva da igreja, que a gente costuma chamar de tradição, mas essa palavra tradição, ela pode ser mal compreendida. Então, o Vaticano II, da Dei Verbum, fala a palavra de Deus, que é a fé viva da igreja, e Deus fala através dessa fé viva da igreja, e a palavra de Deus escrita nas Sagradas Escrituras. Deus fala através das Sagradas Escrituras, como também através da fé viva da igreja. Antigamente a gente dizia que a teologia, quem é estudante de teologia, ou já estudou teologia, sabe disso? A gente dizia que a teologia tem duas fontes, a Bíblia e a tradição. E às vezes o professor até fazia com a mão assim, como se fossem duas coisas distintas. O Vaticano II uniu essas duas coisas na expressão palavra de Deus. A palavra de Deus escrita, encontramos nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus viva na fé da igreja. Bem, e a Dei Verbum, portanto, falando desses acontecimentos e palavras que se fecundam mutuamente, apresenta aqui o compêndio, o acontecimento do Êxodo. Está aí no número 20, 21, né? Vocês vão encontrar esse acontecimento do Êxodo, especialmente esses versículos que está citado aí, que são paradigmáticos para a doutrina social da igreja. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra onde corre leite e mel. Deus, portanto, que se envolve, não fica em cima do muro, não fica olhando o mundo com um binóculo lá de cima, não fica lá no Monte Olimpo, como ficavam os deuses gregos. Às vezes, davam um passeio entre os mortais, tinham um caso, e deixavam um semideus aqui entre os mortais. O Deus do qual o povo de Israel fez a experiência, portanto, é um Deus que quis se envolver com o seu povo, viu a sua miséria. Como diz lá o comecinho que nós lemos ali sobre o compêndio, ele se sensibilizou com a miséria do seu povo e se mobilizou para minimizar essa miséria. Não ficou apenas, ai, que coitados, judiação, como que estão sofrendo, coitados. Mas se sensibilizou e se mobilizou. Aquilo que exatamente o compêndio pretende, sensibilizar e mobilizar. Portanto, Deus que desce para libertar o seu povo. Essa experiência, né, fundamental de um Deus conosco, Deus que está do nosso lado. E é isso que transparece no chamado credo histórico do povo de Israel. Tem as citações do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 a 25, quando
o peregrino se apresentava no templo para oferecer as primícias, ele dizia: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhadinho de pessoas. E lá nós fomos oprimidos, nós sofremos muito, mas Javé veio em nosso encontro, o Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou com mão estendida e braços fortes, e nos trouxe a esta terra onde corre leite e mel. Por isso eu venho trazer os frutos, as primícias, para ofertar ao Senhor. Isso é um credo histórico. A profissão de fé em um Deus libertador, um Deus presente na história. A gente usa essas expressões hoje, Deus libertador, Jesus Cristo libertador. Hoje em dia, algumas pessoas já torcem o nariz. Mas essa é a experiência que nós temos. Fundamental, paradigmática do livro do Êxodo. E que depois continua na fé de Israel. E como resposta a esse Deus libertador, vem a aliança. Aliança, um compromisso que o povo então assume com o seu Deus. A gratuidade dessa presença, diz aqui o número 22 do compêndio, eu estou aqui lendo, se alguém tem, pode ver o número 22, a gratuidade desse agir divino, historicamente eficaz, diz aqui o compêndio, historicamente eficaz, porque o povo foi liberto do Egito, o povo foi conduzido pelo deserto, o povo foi levado para uma outra situação, diz aqui, a gratuidade desse Deus acompanha constantemente o compromisso da aliança, como resposta a esse amor de Deus. E essa aliança depois, ela forma certas cláusulas através do chamado decálogo, os 10 mandamentos que o povo recebe lá no deserto. Um caminho de vida para o povo, condições seguras para uma vida liberta do pecado. Esse decálogo leva a um compromisso social, porque nós vamos encontrar lá no livro do Deuteronômio, no livro do Levítico, vocês têm aí as citações, o chamado direito do pobre. Qual que é o direito do pobre? É o direito daquele que nada tem. É o direito daquele que nada tem. Aqui está uma concepção de justiça que contrasta com a concepção de justiça que nós temos hoje em dia. A justiça, muitas vezes, é visto como dar a cada um aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. Tá, mas e aquele que não tem, que não possui nada? Como é que fica? Então, existe um direito do pobre que é acentuado na Sagrada Escritura. Esse direito do pobre, ele se concretiza no chamado ano sabático, a cada 7 anos, e no ano jubilar, a cada 7 semanas de anos. Portanto, no 50º ano. Nesse ano sabático, nesse ano jubilar, aí então as terras eram devolvidas para os seus donos, os bens eram repartidos, os pobres, a pobreza era extirpada do meio do povo para que houvesse sempre uma sociedade igualitária. E o compêndio, no seu número 25, se alguém tem aí o texto, pode até conferir, a primeira frase diz assim: os preceitos do ano sabático e do ano jubilar constituem uma doutrina social inútil. Inútil. Essa expressão inútil quer dizer em gestação, um projeto daquilo que seria, né, a doutrina social. E depois todo esse direito do pobre foi assumido pela pregação profética, vai dizer aí o mesmo número 25. Os profetas, especialmente o profeta Amós, né, sabemos como que o profeta Amós, ele foi um profeta que pregou muito a justiça social. Os primeiros 5 livros da Bíblia, e a gente chama esse conjunto de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, se baseiam no Êxodo e favorecem, a partir daquela experiência paradigmática do Êxodo, o Pentateuco favorece que o direito, como instrumento útil para a construção de convivência mais igualitárias, diz que o objetivo das leis é favorecer uma sociedade solidária em cujo meio não deve haver nenhum pobre, Deuteronômio 15, 4, e em vista disso, o Deuteronômio, o Pentateuco,
que são esses 5 primeiros, o conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia, mas especificamente o Deuteronômio, mas também o Levítico e outros textos, apresentam aquilo que hoje nós chamamos de direito social, uma série de direitos sociais. Eu não coloquei aqui as citações por uma questão de espaço, mas são diversos, e vocês encontram essa referência no texto base da campanha da fraternidade do ano passado, que foi sobre políticas públicas. Vocês vão encontrar essa citação aqui dos direitos sociais lá no livro do Pentateuco. Empréstimos sem cobrança de juros ao irmão empobrecido, limitação do tempo de servidão, sendo que essa muitas vezes nasce da impossibilidade da pessoa honrar as suas dívidas. Vimos inclusive no Evangelho do domingo passado isso aqui, a pessoa sendo vendido como escravo para pagar a sua dívida, pagamento pontual do salário ao assalariado, estabelecimento de um dia semanal de descanso, dízimo trienal para favorecer a sobrevivência material dos mais necessitados, ata de divórcio para a esposa que está sendo repudiada pelo esposo, amor ao imigrante, enfim, são uma série de direitos sociais que vamos encontrar no Pentateuco, mas especificamente nos Deuteronômio e no livro do Levítico. Bom, damos um passo aí para o Novo Testamento, Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós temos o cumprimento desse projeto de Deus, desse sonho de Deus para a humanidade, desse desejo de Deus. A Bíblia utiliza a palavra Sedec para falar desse projeto de Deus, da mesma raiz da palavra Sedacá, justiça. Portanto, o projeto, o sonho de Deus é esse mundo solidário, igualitário, em que não há pobres e necessitados. Esse é o sonho de Deus. E Jesus veio, então, realizar esse desígnio de Deus. Como diz aí o título do segundo ponto aí desse capítulo, Jesus veio cumprir esse desígnio de amor do Pai. Dos números 28 a 33, nós temos aqui os parágrafos que falam, enfim, da atuação de Jesus. Lá na sinagoga, Cafarnaum, Lucas número 4, 18 a 19, Jesus disse, aliás, de Nazaré, Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E aí ele continua dizendo, para libertar os pobres, anunciar aos cativos a redenção, anunciar o ano jubilar, aquele ano em que todas as dívidas seriam perdoadas, em que a justiça social seria restabelecida. Portanto, Jesus é esse rosto misericordioso de Deus, como disse aquele teólogo holandês, o Schillebeeckx. Jesus é esse rosto misericordioso de Deus. E ele coloca-se na linha desse cumprimento, diz aí o número 28 do compêndio. Jesus se coloca na linha do cumprimento, não só porque cumpre o que tinha sido prometido, e que, portanto, era esperado por Israel, mas também no sentido mais profundo de que nele, Jesus, se cumpre o evento definitivo da história de Deus com os homens. Então, Jesus veio cumprir neste sonho, realizar esse sonho de Deus. Cumpre-se esse projeto amoroso, gratuito de Deus para com a humanidade. Jesus anuncia a misericórdia de Deus para com todos, mas especialmente, como vemos aí pelos evangelhos, aqueles que eram mais vulneráveis e excluídos do seu tempo. Pasmem, por questões cultuais. Alguns eram excluídos. E Jesus, então, se dirige preferencialmente para esses grupos de pessoas. Aqui podemos ver por essa tabela, alguns ali na parte da esquerda, tá, na coluna da esquerda, os diversos grupos, alguns grupos excluídos do tempo de Jesus. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, os doentes, porque achava-se que a doença era causada por causa do pecado, ou da pessoa, ou então do pai dele, ou do avô dele, ou do bisavô dele, ou do tataravô dele, até a 4ª geração. Achava-se que a doença, sofrimento, etc., era causada por causa do pecado. E eu até lamento dizer que até hoje há muitas pessoas que pensam semelhante. Eu, como padre, quantas vezes já não escutei as pessoas dizendo, ai, padre, o que eu fiz para estar sofrendo desse jeito? Como se o sofrimento fosse causado pelo pecado. E sempre tem um ou outro aí meio avoado que
fica mandando rezar pelos antepassados, fazer sacrifício pelos antepassados, que é por causa de pecado dos antepassados, enfim. Mas esse grupo dos doentes, portanto, especialmente os leprosos, que eram aqueles quase que mortos-vivos na sociedade de Israel, Jesus tinha uma atenção toda especial para eles. Cura essas pessoas, especialmente, e aqui um destaque para isso, Jesus toca essas pessoas. Por que é importante o toque? Não é só questão de Jesus fazer uma cura à distância. Fica aí, eu vou te curar daqui mesmo. Não, Jesus fazia questão de tocar no doente. E por que tocar no doente? Porque achava-se que a doença era causada pelo pecado. E se você toca no enfermo, você se contamina, não com a doença dele, mas com o pecado dele. Então Jesus fazia questão de tocar nas pessoas. Tocava nos leprosos. Eu sempre penso, gente, e talvez vocês também podem até achar o mesmo, eu sempre penso que aqueles leprosos que Jesus curou, se Jesus não os tivesse curado, eles iriam embora para casa felizes da vida. Porque alguém me tocou. Sabe-se lá há quanto tempo aquele leproso não recebia um toque no seu ombro. E Jesus impunha as mãos sobre eles, tocava neles. Se eles não fossem curados, ficariam muito felizes. Quanto tempo? Porque não sentiam a proximidade das pessoas. Portanto, Jesus tinha essa deferência toda especial para com os enfermos. No Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo dos quatro, Marcos é o mais antigo, é o primeiro, e serviu até de base para Mateus e Lucas. No Evangelho de Marcos, dos 17 milagres que lá são narrados, 14 são curas. 14. Para dizer, portanto, da deferência, da predileção que Jesus tinha para com os enfermos. Outro grupo aí, os publicanos, né? Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, dentre os quais Mateus, que foi até chamado por Jesus para ser discípulo, Zaqueu, que Jesus foi à casa dele. Jesus, então, convive com essas pessoas, que eram consideradas pessoas de má vida, de má fama, mas Jesus estava junto com elas. Sua presença leva essas pessoas à conversão, como no caso de Zaqueu, o próprio Mateus, que se tornou discípulo de Jesus e evangelista. Outro grupo, as mulheres, como em geral no Oriente, sempre um passo ou dois passos atrás do homem, sempre em segundo plano, em segundo lugar, mas especialmente as prostitutas, que também eram consideradas publicanas, isto é, pecadoras públicas. E Jesus tinha, assim, uma liberdade muito grande, conversava com elas, aceitava ser tocado por elas seguiam a Jesus. Jesus tinha seguidoras, né? tinha discípulas que o seguiam, curava, perdoava. Tem diversas citações para dizer, então, também dessa predileção toda especial que Jesus tinha para com esse grupo que era tão excluído lá do seu tempo. E, finalmente, aí o outro grupo também bastante excluído era as crianças. As crianças eram invisíveis até os 12 anos. A partir dos 12 anos, aí se tornavam visíveis perante a lei, perante a sociedade judaica, iam pela primeira vez ao templo, mas até os 12 anos eram invisíveis. E Jesus, no entanto, né, tinha também essa predileção, abraçava as crianças, abençoava, propunha as crianças como modelo para os seus discípulos, algo que era impensável naquele tempo. De um homem, e não só um homem, um rabi, um mestre, prestar atenção em crianças. Então Jesus realmente, ele, vamos dizer assim, ele quebrou todos esses tabus, né? Mas ele fez isso por quê? Porque ele veio para realizar aquele plano, aquele sonho de Deus para o mundo, para a humanidade. E Jesus, então, começou a pregar essa misericórdia. E aqui vem um conceito ético-teológico muito importante. O Papa Francisco gosta muito de utilizar essa expressão misericórdia,
A misericórdia que tem duas faces, digamos, né? Tem uma face da misericórdia que ela é voltada para o perdão, né? Misérias cordes, ter o coração voltado para as misérias, sejam as misérias materiais, sejam também as misérias humanas e morais. Então, às vezes a gente fala da misericórdia, Senhor, misericórdia, tende misericórdia. Só que existe o outro lado, né, que é as misérias materiais. E a igreja tem as chamadas obras de misericórdia corporais, obras de misericórdias espirituais. O Papa Francisco, nesse documento aí, Misericordes Vultus, número 15, foi a bula de abertura do Ano da Misericórdia, em novembro de 2015, que terminou depois em novembro de 2016. Ele, se referindo a Mateus 25, 31 a 45, ele diz: não podemos escapar às palavras do Senhor com base nas quais seremos julgados. Mateus 25, 31 a 45. Certamente vocês conhecem. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu era nu, você me vestiu. Eu era estrangeiro, você me acolheu. Eu não tinha onde morar, eu era sem teto, você me abrigou. Então diz, não podemos escapar essas palavras com as quais seremos julgados. Portanto, são palavras que correspondem às chamadas obras de misericórdia corporais. Dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Eram 7 obras de misericórdia. Em 2016, no encerramento do Ano da Misericórdia, o Papa Francisco acrescentou mais uma 8ª obra de misericórdia: cuidar da criação. Agora nós temos 8 obras de misericórdia corporais e 8 obras de misericórdia espirituais. A 8ª obra de misericórdia espiritual, que foi acrescentada no encerramento do Ano da Misericórdia pelo Papa, é louvar ao Criador. E aqui tem uma citação da Gaudete et Exsultate, esse último documento do Papa Francisco, sobre a santidade no mundo atual. Aliás, um documento lindo, gente. A gente vê muito falar, sede santos, sejam santos, missão sede santos e tal. Mas o que significa ser santo nos dias atuais? É simplesmente imitar, inclusive fisicamente, os santos, São Francisco e outros santos? O que significa ser santo hoje, afinal de contas? Fazer jejuns, ajoelhar em milho, usar silício, essas coisas, usar correntes. O que significa ser santo hoje? Esse documento do Papa Francisco sobre a santidade no mundo atual é um documento maravilhoso, que eu recomendo que vocês, se tiverem possibilidade, vocês encontram no site do Vaticano ou podem adquirir, que vocês conheçam. Então ele diz lá, e eu destaco aqui o número 106 e 107, ele diz lá, uma frase bombástica. Ele diz, os atos de misericórdia são mais importantes. Atenção que esse grifo é meu, não é do documento, eu quis destacar isso. Os atos de misericórdia são mais importantes que os atos de culto para demonstrar o nosso amor a Deus. Essa frase, que não é do Papa Francisco, é uma frase de Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, e se você for ler aquele número 106 e 107, lá embaixo, lá do rodapé, está a referência, Suma Teológica, é uma frase de Santo Tomás de Aquino, gente. Olha que atualidade que tem essa frase. Os atos de misericórdia são mais importantes que os atos de culto para demonstrar o nosso amor a Deus. Por isso que nós vamos ter muita surpresa se chegarmos no céu. Vamos ter muita surpresa. Nossa, eu nunca vi fulano na missa, o que ele está fazendo aqui? Ou aquele cara eu nunca vi na igreja, o que ele está fazendo aqui? Os atos de misericórdia são mais importantes que os atos de culto para agradar a Deus. Né? E o inverso. Nossa, cadê fulano? Não saía da igreja, não está aqui. Onde é que ele foi? Isso aqui é para a gente pensar.
Eu gostaria que você lesse, especialmente esses números aí, 106, 107. Claro que eu citei uma frase somente. Alguém pode dizer, o padre tirou do contexto a frase, mas a frase é de Santo Tomás de Aquino, citado pelo Papa Francisco. Leia lá, que certamente ajuda a gente a fazer quase que um exame de consciência. Não quer dizer que nós vamos agora também não ter nenhum ato de culto ou de piedade, obviamente não. Mas, sabendo que muito mais importante do que os atos de culto e de piedade é ser misericordioso. E aí vem algo que é fundamental para a Igreja da América Latina, que é a opção pelos pobres. E o documento de Aparecida, nesses números que estão aí citados, número 392 e 396, diz: a opção pelos pobres ela está implícita na fé em Jesus Cristo. Vejam, o Papa Bento XVI disse, na homilia aqui em Aparecida, aqui pertinho de nós, São José dos Campos, está 70 quilômetros de Aparecida, 80, mais ou menos. Nós aqui de São José dos Campos, se você quiser assistir a missa no domingo, quiser assistir a missa das 10 horas em Aparecida, a missa das 10, você pode sair da sua casa 8h30, você vai chegar lá na Basílica 9h30, estaciona sossegado, assiste a missa, termina 11 horas, você volta 11 horas, meio-dia está na sua casa. Então nós estamos muito próximos aqui de Aparecida. Aqui São José dos Campos está no Vale do Paraíba, bem próximo de Aparecida. Bem, aqui o Bento XVI, quando fez a abertura da conferência de Aparecida, do episcopado latino-americano e caribenho, ele falou que não dá para você acreditar em Jesus Cristo e não fazer opção pelos pobres. A opção pelos pobres já deu muita briga em anos passados. Falava que era coisa de teologia da libertação, que é o quê? Mas o Papa falou isso aqui. Quando ele faz isso aqui, ele quebrou a perna de muita gente que tinha esse discurso. Porque não foi qualquer um que falou, foi o Bento XVI. A opção é impossível você seguir Jesus Cristo e não fazer essa opção. Por quê? Porque essa opção está implícita, diz ele, implícita na fé em Jesus. E deve atravessar transversalmente nossas estruturas e prioridades pastorais. Quer dizer, antigamente, opção pelos pobres parece que era coisa só das pastorais sociais. Claro que, especialmente, mas não só. Todas as pastorais e movimentos, de alguma forma, deveriam contemplar esta opção no seu agir, na sua ação social. Mas isso a gente vai falar lá no último capítulo, quando falar das pastorais sociais. O reino de Deus é o tema central da pregação de Jesus. Esse reino já presente entre nós, ainda não em plenitude, mas já está entre nós, esse reino. Presente entre nós, com seus grandes valores. Quais são os grandes valores? 4. Vocês têm escrito aqui. Os 4 grandes valores do reino. Vida, justiça, paz e verdade. Os 4 valores do reino. Quando nós promovemos esses 4 valores, nós estamos antecipando o reino, embora parcialmente, antecipando o reino de Deus entre nós. Ou como a gente costuma dizer na América Latina, e a teologia da libertação usava muito essa expressão, nós estamos ensaiando o reino de Deus. Ensaiando o reino de Deus. Eu sempre gosto de dar o exemplo do ensaio, para a gente falar do reino de Deus. Imagine que a gente vai apresentar um teatro no final do ano. Nós estamos em setembro. Vamos apresentar em dezembro um teatro. Só em dezembro vai ser o teatro. Vai ser um teatro, vai ser um alto de Natal. 24 de dezembro. Só que nós já começamos desde já a ensaiar aquele alto de Natal. Nos encontramos aqui uma vez por semana e vamos ensaiando o alto de Natal que iremos apresentar 24 de dezembro. E claro, o ensaio todo mundo sem figurino, o pessoal vem de bermuda, vem de camiseta, vem bem à vontade, etc. É o ensaio mesmo e tal e tal. Quando for no dia da apresentação, vai estar todo mundo bonitinho, com seu figurino, todo mundo arrumadinho, e todos aqueles que participaram do ensaio irão participar
do alto de Natal. Imaginemos que alguém chegue lá na hora, eu queria participar do alto de Natal, posso entrar? Mas você não ensaiou. Você não ensaiou. Você não participou dos ensaios. Então vejo que nós estamos desde já ensaiando o reino de Deus. Se o reino de Deus se instaurar entre nós, que a gente não sabe quando será, né? Esperava-se para o ano 2000, não veio, depois falaram que ia ser 2012, não veio, estamos aguardando. Mas se o reino de Deus se instaurar entre nós, se nós já estivermos ensaiando esses 4 valores, vida, justiça, paz e verdade, nós iremos entrar nessa grande apresentação, desse grande alto que é o reino de Deus. Se não estivermos ensaiando, seremos pegos de calça curta. Ou então, se nós formos antes, né? Pode ser que antes que o reino venha até nós, a gente vá até ele. Então, é importante a gente sempre estar ensaiando esse reino. Papa Francisco disse essa frase, logo que ele foi eleito Papa, numa entrevista, e depois essa frase apareceu, aqui vocês têm embaixo aqui, na Evangelii Gaudium, número 183. Ele diz: eu quero uma igreja pobre e para os pobres. É um grande sonho, né, do Papa Francisco, desse abençoado Papa, pelo qual nós devemos rezar sempre. Aliás, ele sempre pede: rezem por mim, rezem por mim. Quero uma igreja pobre e para os pobres. Essa frase também não é do Papa Francisco. Ele foi buscar essa frase lá com São João 23. São João 23, quando fez o discurso de anúncio da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, no dia 11 de setembro de 1962, gente, olha o 11 de setembro aí, viu? 11 de setembro, o Papa São João 23 falou essa frase, que a igreja, ela deve ser aquilo para a qual o seu fundador desejou que ela fosse. Isto é, uma igreja dos pobres. Você encontra esse discurso do João 23, do dia 11 de setembro de 62, você encontra no site do Vaticano. É só você ir lá, você vai ler o discurso dele. Essa questão, Igreja dos Pobres, é uma expressão de São João 23. João Paulo II não usa a expressão Igreja dos Pobres, mas São João Paulo II diz: os pobres deveriam se sentir em casa na comunidade cristã. E a gente pergunta, será que nós estamos, né, como igreja, isso aí serve como meia-culpa, nossa, um exame de consciência, nosso comunitário eclesial, será que nós estamos realizando isso que o Papa Francisco disse, que João 23 disse? Será que os pobres sentem-se em casa na comunidade cristã? São acolhidos? O Papa falou, São João Paulo II, disse isso na Novo Milênio in Eunte, número 50, esse documento no início do Novo Milênio. E o Papa Francisco, essa frase que aí está, né, quero uma igreja pobre para os pobres, ele falou isso para o padre que o entrevistou logo que ele foi eleito pontífice, e depois essa frase dele saiu na Evangelii Gaudium, que é o documento programático do seu pontificado. Bom, vamos para um terceiro ponto desse primeiro capítulo que nós estamos vendo aqui do compêndio, é a pessoa humana dentro desse sonho de Deus, esse desígnio de Deus. A gente usou a expressão projeto de Deus, SEDEC, cuja raiz é SEDACá, desse projeto de sociedade que Deus deseja, esse sonho de mundo que Deus tem. A pessoa humana. Primeiro que a gente vai destacar, que o compêndio aqui destaca, é a questão da trindade. Começa falando aqui, que se você está com o texto aí do compêndio, o número 34, o amor trinitário. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é comunhão de pessoas, também nós somos seres duais, não dualistas, corpo e alma. Não, nós somos seres duais, uma antropologia toda especial, somos semelhantes ao nosso Deus, nós somos, em primeiro lugar, nós somos uma comunhão de físico e espiritual, de interioridade e de materialidade.
Isso está presente em nós. Somos seres duais. Somos uma comunhão. E também somos comunhão entre nós. Por isso que qualquer tipo de individualismo vai na contramão daquilo que nós somos pelo batismo. Imagens de Deus, batizados na Trindade. Essa gravura que vocês têm aqui, meu mundo está certo. Né? Há pessoas que têm essa vivência absolutamente individualista. O meu mundo estando certo, e quando muito da minha família também, o resto para mim não me interessa. Então, esse tipo de atitude é ir na contramão daquilo que nós ontologicamente somos. Seres, pessoas de comunhão e de relação. E o número 34, então, vai dizer que o ser humano ele está em relação com os outros. Ele tem uma dimensão comunional. A individualidade é algo que deve ser sempre buscada, é algo que deve sempre ser exercitada, a individualidade. Cada um é de um jeito, cada um de uma maneira, devemos respeitar as individualidades. Individualismo, não. O individualismo é ir na contramão daquilo que nós somos como imagem e semelhança de Deus. A salvação, aqui nós já falamos mais num aspecto espiritual, o número 38 aí do compêndio, a salvação ela tem uma dimensão universal, porque a salvação ela atinge o cosmos e tem uma dimensão integral, porque a salvação ela atinge a pessoa toda. Não é só a alma da pessoa que foi salva. A salvação chega a todas as dimensões da existência humana. Atinge o cosmos e atinge a pessoa na sua integralidade. Ontem, ou antes de ontem, se eu não me engano, nos noticiários falava-se que estão descobrindo indícios de vida em Vênus, né, que é o planeta aí mais próximo de nós, né? Vênus. E se preocuparam tanto em mandar lá missões para Marte e esqueceram de Vênus, que está perto, e Vênus tem uma atmosfera toda que achava-se impossível haver vida, mas estão descobrindo sinais de micro-organismos na atmosfera de Vênus. Olha só, se houver vida em Vênus, lá também chegou a salvação de Jesus. Se houver vida em Marte, lá também chegou a salvação de Jesus. Não foi só o planeta Terra, como diz aí. A salvação ela é universal. Ela abrange o cosmos. E é integral. Não é só a minha alma que é salvo. Eu, esse composto físico, espiritual, com a sua interioridade, eu é que fui atingido e resgatado pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua doação na cruz. Aqui tem uma gravura da década de 50, década de 60, salva a tua alma. E aí a frase completava, e o resto será salvo. Então, claro que é um tipo de antropologia e de forma de pensar que hoje nós respeitamos, não queremos condenar o passado, porque seria anacrônico a gente condenar o passado com o olhar do presente, mas que para a nossa reflexão atual não serve esse tipo de compreensão. Portanto, a integralidade da salvação, diz aí o número 38 do compêndio. Esta universalidade, essa integralidade da salvação, diz o número 40 do compêndio, são os fundamentos teológicos da responsabilidade ética para com o próximo e para com a criação. Porque se o outro, ele foi salvo por Jesus, se o outro, ele é importante para Jesus, então quer dizer que esse outro que foi salvo por Jesus, que é importante para Jesus, também deveria sê-lo para mim. Não importa quem ele seja. Hoje nós temos alguns tipos de discurso que está aí na cabeça de muita gente e, lamentavelmente, até de pessoas da igreja, tipo, bandido bom é bandido morto. Direitos humanos são para humanos direitos. Não importa quem é a pessoa. Não importa quem é a pessoa. Essa pessoa pode até não aceitar a salvação em Jesus, mas
Jesus a salvou. Portanto, nós temos esse fundamento ético com a nossa responsabilidade para com o próximo. Claro que quem cometeu algum delito deve pagar pelo seu delito, mas nas formas da lei, dentro de um Estado de direito, respeitando-se a sua integralidade, respeitando-se tudo aquilo que ele é merecedor como ser humano. Não podemos cair no tempo da barbárie, né, da barbárie. Isso aí, lamentavelmente, há pessoas que apostam nessa barbárie ao invés de apostar nesse tipo que é mais uma vingança da sociedade, que propriamente punir o delito que alguém praticou. E a gente vê que, lamentavelmente, isso aí está na ordem do dia aí no nosso país atualmente. Aí vai continuar os números 43, 44, dizendo: não é possível amar o próximo sem um empenho firme pelo bem de todos e de cada um, e um cuidado com a criação. Então está aqui os parágrafos 43 a 44. Não é possível amar o próximo. Como que eu vou dizer que eu amo o próximo? Mas só aquele que é bom para mim? Só aquele que eu acho bonitinho? Só aquele que me ajuda? Só aquele que faz o que eu quero? Só aquele que pensa igual eu penso? Isso não é amar o próximo. Sem um empenho pelo bem de todos, não apenas de alguns, e também do cuidado com a criação. E nós estamos vendo aí o caos que está lá na região centro-oeste. Temos pessoas aqui participando conosco, né, lá da região centro-oeste. O caos que está, as queimadas, o descaso para com a questão ambiental. Na minha opinião, dentre as muitas mazelas desse governo atual, a questão ambiental é a mais lamentável. É a mais lamentável. O pessoal do Amazonas que está nos assistindo, está participando conosco, talvez tenha também o seu testemunho, o pessoal do Centro-Oeste, é a mais lamentável. E as gafes, nessa semana, colocaram um vídeo querendo dizer que não está havendo queimadas no Centro-Oeste, no Pantanal, e colocaram lá imagens do mico-leão dourado, que encontra aqui na Mata Atlântica, aqui, vizinhos nossos aqui no litoral paulista e tal. Enfim. Então, veja, não é possível amar o próximo sem um empenho firme pelo bem de todos e também o cuidado com a criação. Vamos para o último ponto desse primeiro capítulo, que é, então, o desígnio de Deus e a missão da igreja. Começamos aí com uma citação do samaritano. Eu não gosto de dizer bom samaritano. Foi até o tema da campanha de fraternidade desse ano, que a gente não pôde trabalhar muito por causa da pandemia. Eu não gosto de dizer bom samaritano, porque quer dizer, aí a gente vai dizer que tem maus samaritanos. Eu costumo dizer o samaritano solidário, né? Aquele samaritano que parou para acudir aquele homem que estava caído à margem da estrada. A igreja recebeu a salvaguarda da dignidade humana. Cuida dele, na volta eu te pagarei. A igreja é o hospedeiro. Naquela historinha que Jesus conta, do samaritano que acode aquele que estava caído na beira do caminho e depois entrega essa pessoa machucada numa hospedaria e diz para o dono da hospedaria: cuida dele, e dá uma parte. Quando eu voltar, eu vou pagar o que você gastou a mais. Aquele hospedeiro é a igreja, comunidade cristã, que recebeu então de Cristo essa missão de cuidar desses mais vulneráveis. Uma coisa curiosa, numa ordenação episcopal, é que na ordenação episcopal é confiado aos bispos o cuidado dos pobres. Tem um documento do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre os bispos, que é Christus Dominus, e, se eu não me engano, é o número 13, que me veio agora aqui à memória, eu nem olhei antes, se eu não me engano, é o número 13, que diz: aos bispos é confiado particularmente o cuidado para com os pobres. Não é à toa que os bispos, lá em Medellín, depois em Puebla, fizeram a opção preferencial pelos pobres. É porque eles, aos bispos, e no dia da ordenação episcopal,
E isto é dito explicitamente para aquele que está sendo ordenado bispo. A igreja não é o reino de Deus, claro, ele diz aí o compêndio número 50, mas está a seu serviço. E a comunidade dos discípulos deve ser fermento de redenção e de transformação. Deus em Cristo redime não só a pessoa individual, mas também as relações sociais. Transformar as relações sociais. E aqui vem uma expressão, né? Transformar. Nós, tem um teólogo espanhol que ele diz que os cristãos são excelentes enfermeiros. Cuidam, que é uma beleza, das consequências dos males sociais. Mas são péssimos médicos. Aqui está algo que nós, cristãos, devemos avançar um pouco mais. Na questão da transformação social. Aí tem algumas frases, né, que a fé, ela necessariamente é transformadora. Jesus usa uma metáfora. Você diz para essa árvore, arranca-te daqui, atira-te no mar, para dizer que a fé tem essa possibilidade de transformar as realidades. A doutrina social da igreja falava muito timidamente da transformação das estruturas. Mas foi acontecendo um avanço nessa compreensão. E aí eu fiz um pequeno avanço, um pequeno retrospecto de como que foi avançando essa mentalidade de transformação social no âmbito da própria doutrina social. Pio XI, e a Sônia citou na fala dela, Pio XI, na 40º ano, que é um documento comemorativo dos 40 anos da Rerum Novarum, Pio XI falava da restauração e aperfeiçoamento da ordem social. Mas não era bem ainda aquilo que hoje nós compreendemos como transformação. Papa Paulo VI, São Paulo VI, já usou a expressão mudança das estruturas. Popular o Progresso número 31. Mudança das estruturas. Que ele dizia que muitas vezes vem de forma revolucionária, mas que é melhor sempre a gente aproveitar os meios democráticos para mudar as estruturas. João Paulo II já usa uma linguagem mais teológica. João Paulo II fala de pecado social e estruturas de pecado. Na exortação apostólica Reconciliatio et Penitência, número 16. E, na Centésimos Anos, número 39, ele diz: é dever do cristão mudar as estruturas que obstaculizam o reino de Deus. Se tem alguma coisa atrapalhando o reino de Deus, Centésimos Anos, número 39, é dever do cristão remover isso que impede do reino de Deus possa acontecer entre nós, mesmo que parcialmente, mesmo que em forma de ensaio, mas que o reino de Deus possa ocorrer entre nós. E o Papa Francisco, o nosso querido Papa Francisco, no encontro com os movimentos populares lá na Bolívia, ele disse: se é assim, insisto, digámo-lo sem medo, queremos uma mudança real, uma mudança de estruturas. Este sistema é insuportável. Não o suportam os camponeses, não o suportam os trabalhadores, não o suportam as comunidades, não o suportam os povos e nem sequer o suporta a terra, a irmã Mãe Terra, como dizia São Francisco. E o Papa Francisco convocou para março desse ano um encontro em Assis para pensar numa outra economia, um outro modelo econômico. Porque, como diz aqui, esse é insuportável. É uma economia que mata, diz ele na Evangelii Gaudium. Convocou economistas de 30 anos para baixo, 30 anos, no máximo 30 anos, para participar. Infelizmente, com essa pandemia, não ocorreu, foi transferido para o próximo ano, e a gente aguarda ansioso pelo resultado desse grande encontro, dessa grande discussão, desse grande fórum, né, que o Papa Francisco quer fazer sobre uma outra economia possível, que seja uma economia que não se baseie só no conceito de escassez, porque tudo aquilo que é escasso é caro e é para poucos, e a lógica econômica, ela é produzir o máximo com os recursos que são escassos. Portanto, a lógica econômica, ela se baseia no conceito de escassez.
E a lógica bíblica tem um outro conceito. A lógica bíblica se baseia no conceito de fartura. Você já ouviu certamente nas Sagradas Escrituras. Fartura de bens para o meu povo, diz o Senhor. O Senhor prepara uma mesa farta, com ricos manjares, carnes da melhor qualidade. Então, a Bíblia tem outro conceito, que é o conceito de fartura. E aquilo que é farto é para todos. Aquilo que é farto é acessível para todas as pessoas. Portanto, são dois conceitos. No conceito atual da ciência econômica, está esse conceito de escassez. E o que é escasso é para poucos e custa caro. A Bíblia tem uma outra perspectiva. Eu estou curioso para ver o resultado desse fórum que vai acontecer, era para ser esse ano, o ano que vem, em Assis, chamado Economia de Francisco. A transformação social, portanto, né, que todo cristão é chamado a promover, e que responde a todas essas exigências do reino de Deus, não está estabelecida nas suas determinações concretas, uma vez por todas. Quer dizer, não tem receita. Não tem receita pronta. Por isso que é preciso conversar muito, falar muito, como disse o Tite aquela vez. É falar muito, conversar muito. Lá naquele jogo do Corinthians. Eu sou palmeirense, né, mas eu lembro daquele episódio. Então diz, né, que não está estabelecida, não temos receitas prontas e acabadas, mas, diz o número 53, 55, é uma tarefa confiada para a comunidade cristã, que deve, então, pensar, elaborar, discutir, conversar, etc., a partir das inspirações do Evangelho. Nós, né, que temos essa dimensão da fé, motivados pelo Evangelho, motivados pela doutrina social da igreja, de pensar no outro mundo possível, uma outra economia possível, começar isso ali, pensar globalmente e agir localmente, como a gente costuma dizer, e começar com pequenos projetos, pequenos ensaios, pequenas coisas, começar a colocar nossa gotinha de água no incêndio, né? Começar a colocar nossa gotinha de água, não vamos fugir do incêndio. É igual aquela historinha que certamente todos conhecem, no incêndio da floresta, um passarinho no bico, jogando a gotinha de água dele, os animais grandes. Você acha que vai apagar esse incêndio? Você acha que vai acabar com esse incêndio? E o passarinho diz, eu pelo menos estou fazendo a minha parte. Você acha que fazendo esse pequeno projeto aí, com o pessoal da sua comunidade, vai mudar o mundo? Eu pelo menos estou fazendo a minha parte. Então nós precisamos, né, acreditar realmente nisso. Não tem receitas prontas, mas é a comunidade, como diz aí o número 53, 55 do compêndio, que vai debater, refletir e propor pequenos projetos, pequenas atividades para antecipar o reino de Deus entre nós. E o número 58, que é um número que eu gosto bastante, diz ali, o agir humano na história é, em si mesmo, significativo e eficaz para a instauração do reino de Deus. Olha só, o agir humano é importante, é significativo, resulta em alguma coisa. O Papa Francisco diz, todos nós deveríamos nos preocupar em deixar esse mundo um pouquinho melhor depois que a gente passasse por ele. Deveríamos nos preocupar em deixar esse mundo um pouquinho melhor depois que passássemos por ele. É uma das frases bonitas do Papa que está lá no Evangelii Gaudium. Bom, queridos e queridas, chegamos aí no nosso horário hoje, iríamos entrar agora no capítulo 2º, que estava previsto para essa noite também, porém, claro, tivemos todo aquele momento maravilhoso da abertura, aquela mesa que é muito significativa, então aí não foi possível falar o capítulo 2º que vocês têm, e na próxima semana eu vou começar respondendo as perguntas que vocês eventualmente deixarem aí no chat da transmissão, e iremos então, esse capítulo 2º ele é relativamente curto, vamos apresentar o capítulo 2º, e aí já vamos partir para a semana que vem o capítulo 3º e o capítulo 4º.
Bom, assim, então, eu vou deixando boa noite para vocês que estiveram nessa transmissão e conectados, ficaram até agora, né? Ficaram até agora conectados aí nessa transmissão. O Adriano, acho que vai depois fazer o fechamento aí da nossa transmissão. E quero deixar para vocês aí uma boa noite, bom descanso, bom repouso, e espero que a gente novamente se encontre aí na próxima terça-feira. Estaremos aqui, né, Luiz Roberto? Novamente para o nosso encontro. Terminamos com a sua bênção, né? Agradecendo, acho que a gente está participando aqui, tendo a oportunidade de ver os comentários, o quanto foi produtivo, frutificativo, né? Frutuoso essa noite. Então, muito obrigado. E eu acho que nada mais justo, meu Padre Toninho aí, terminarmos nos abençoando a todos aí, o nosso sono. Né? Então, encerramento é seu sempre, viu, Padre Toninho? Claro, então vamos pedir então a bênção de Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele volte o seu rosto sobre nós e nos seja favorável, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos conceda a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente noite para todos, bom descanso, bom repouso, beijão no coração aí de todos vocês.